Muito boa noite, paz do Senhor. Para quem está nos visitando, hoje a gente tem a visita de um amigo meu. O Daniel está aí, não? Está lá atrás, né? Tem um amigo meu, formado na Academia Militar junto comigo. O Daniel Leão está chegando agora em Goiânia, está nos visitando. Depois apresento ele para os irmãos ao término do culto. Mas é um prazer estar de volta com os irmãos. Como a maioria sabe, eu fiquei fora por 5 meses, né? Estava lá nos Estados Unidos fazendo um curso do Exército Americano. E foi um tempo bastante desafiador, um tempo de muita tribulação, mas, graças a Deus, o Senhor nos deu vitória naquele lugar e estamos de volta aí para congregar com os irmãos com muita alegria. Então, nesse momento eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você, aquilo que Deus colocou no meu coração em primeiro lugar, que Ele tem me ensinado. Muitas coisas que eu aprendi justamente nesse tempo que eu estive lá nos Estados Unidos. E eu queria compartilhar isso com você e que isso seja útil, que isso seja frutífero na sua vida como tem sido na minha. Amém? Bom, o Guilherme vai estar projetando aí a mensagem de hoje. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. Vamos falar de uma coisa muito boa hoje. Tribulação. Quem gosta de tribulação? Ninguém, né? Vamos ler o texto então antes da gente entrar na mensagem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Amém? Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos convidar o Teu Espírito, ó Pai, para abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para receber a Tua boa palavra, Senhor. Que ela venha cair em nosso coração como uma semente, ó Pai, e frutificar na nossa vida através, Senhor meu Deus, de boas ações que glorificam o Teu nome, Pai. Ó Pai, pega a nossa atenção nessa noite agora, Pai, que os nossos olhos venham a estar fixos em Ti, Pai. Tira toda a distração, tira tudo aquilo que vem para roubar a Tua palavra do nosso meio. E que possamos, Senhor meu Deus, ser, Senhor meu Deus, cheios da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ano novo, a gente começa a fazer planos, a gente começa a pensar em como a gente vai ter um ano mais abençoado, um ano mais próspero, um ano mais tranquilo. Mas a verdade é que, se tem uma certeza que nós, tanto como cristãos, como pessoas no mundo caído, se tem uma certeza que nós temos acerca do ano de 2024, é de que teremos o quê? Tribulações e sofrimentos. Eu não falo isso para se desencorajar, eu não falo isso para te desanimar, eu falo isso para que você abra os olhos e entenda essa realidade e se prepare para ela como cristão. E o autor aqui, ele está dizendo, Pedro está dizendo, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Então ele está antecipando o povo de Deus, para que eles possam, no dia da adversidade, no dia mau, estarem prontos para aquele fogo, para aquela tribulação, aquela aflição que vai chegar, e eles não se estranhem, não encarem aquilo, como ele próprio diz aqui, algo extraordinário, mas que eles possam se preparar. E ele vai diferenciar tribulações, ele vai falar, olha, se você vai sofrer por causa de Cristo, por causa do Evangelho, ele fala, você é bem-aventurado, glorifique a Deus na sua aprovação, no seu sofrimento.
Mas se você vai sofrer por ser um malfeitor, por pecar, por desobedecer, aí já é um outro tipo de tribulação. Então o que eu quero meditar com os irmãos nessa noite é sobre as origens e os propósitos da tribulação na vida do cristão. Por quê? Por que é tão importante esse tema hoje? Porque a gente está inserido em uma geração fragilizada. Nossos filhos, as gerações mais novas, têm se tornado cada vez mais frágeis diante das aflições que são inerentes à vida de qualquer um. Todo mundo aqui passa por tribulação, já passou por tribulação e vai passar por tribulação. Mas um fenômeno das gerações mais novas tem tornado as pessoas cada vez mais frágeis. Por que isso? Porque nós estamos imersos numa cultura de facilidades. São coisas muito boas, mas que têm um efeito inconsciente na minha mentalidade acerca do sofrimento. Então hoje, eu estou com fome, o que eu faço? Eu pego meu celular e peço um iFood, um fast food. Em 30 minutos, ele chega na minha casa. E normalmente eu vou buscar o quê? O que chega mais rápido na minha casa, não é verdade? Não é assim que todo mundo faz? Eu não estou criticando o iFood, eu peço o iFood, tá bom? E é muito bom. Mas a questão é que nós não queremos passar por aquilo que tem um preço, por aquilo que é custoso, por uma tribulação. Quais são os sinônimos de tribulação? Tribulação tem como sinônimo aperto, dificuldade, sofrimento, angústia, dissabor. Ninguém quer passar por isso. Nós queremos evitar essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela está nos convidando a olhar para a tribulação na nossa vida sob perspectiva diferente do mundo. Então, se o mundo não quer passar por essa tribulação, o cristão não pode pensar da mesma forma. Paulo, em Romanos 12, ele vai dizer o seguinte, transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de quê? De Deus. Ou seja, se eu não renovar a minha forma de encarar o mundo, em específico hoje, a tribulação, eu vou acabar pensando como o mundo. E quando a tribulação vier na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou desistir. Eu vou me vitimizar. Eu vou me colocar num pedestal, vou me colocar no centro das atenções, vou chorar. E vou ser o quê? Reprovado. Porque a tribulação na vida do cristão, ele pode ser ou aprovado ou reprovado. Mas se eu tiver com a mentalidade do mundo, a mentalidade que não quer sofrer, que não quer se sacrificar, que não quer se entregar, que não quer padecer como Cristo padeceu, eu nunca vou amadurecer na minha fé em Cristo Jesus, nunca vou amadurecer na minha intimidade com Deus. Então nós vamos correr aqui sobre 5 pontos, e eu vou tentar explanar para os irmãos 2 origens do sofrimento, da tribulação na vida do cristão, e 3 propósitos da vida do sofrimento, da adversidade na vida do cristão. Para que isso? Para que você renove o seu entendimento quando o dia mau chegar na sua vida, e você possa entender o porquê de você estar vivendo aquilo. Não que sempre você vai entender, muito pelo contrário. Vão ter diversidades na sua vida que vão chegar, e Deus vai te convidar a andar pela fé. E você só vai muitas vezes entender o porquê daquilo lá na frente. Mas acredito eu que com essas bases bíblicas, com esses princípios que a gente vai compartilhar aqui nessa noite, você possa mudar a sua perspectiva diante da tribulação. Amém? Então vamos lá, vamos meditar comigo. A primeira coisa, a primeira origem, que é a mais comum e a mais fácil da gente entender, é a tribulação como resultado do pecado. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, a Bíblia vai dizer o seguinte, que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Ele vai colher. Ou seja, se eu, como cristão, estou semeando em desobediência à palavra de Deus, aos princípios da Bíblia, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem me revelado na minha intimidade com Ele, certamente eu vou colher o que a palavra diz. E o próprio texto ele vai dizer que quem semeia na carne só pode colher o quê? Morte e destruição.
Para exemplificar isso, vamos lá para o texto de 1 Reis, capítulo 11. Vamos analisar a vida de Salomão. Salomão era um homem que conhecia Deus. A Bíblia diz que Salomão era amado por Deus e Salomão amava a Deus. Ou seja, Salomão conhecia a vontade de Deus. Mas no final da sua vida, Salomão, ele desobedeceu a Deus e os seus mandamentos claros. O que aconteceu com ele? Ele se envolveu com mulheres de outras nações e começou a adorar outros deuses. E um desses deuses era Moloque, cujos sacrifícios eram sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. E por conta disso, a maldição, a ira de Deus veio sobre a vida de Salomão. E é interessante que a Bíblia ela deixa bem claro que o juízo que vem da parte de Deus, que o juízo ele vem da parte de Deus sobre a vida de Salomão. Por quê? Porque ele semeou uma vida de carnalidade, na imoralidade sexual, na desobediência, querendo viver para si. E quando a gente vive uma vida assim, onde o meu único objetivo nessa terra é acumular prazeres, é ter uma vida confortável, é amar esse mundo, é amar as minhas vontades, eu posso pensar que no final do arco-íris vou colher alegria. Mas a única coisa que uma vida que só busca os próprios interesses ganha é a infelicidade, é morte e destruição. Então muitos de nós, como cristãos, por estarmos imersos nessa geração que só busca os próprios interesses, nós começamos a transferir isso para uma teologia falsa. Então você pega esse cristão que está com a mente igual a do mundo, que não quer sofrer, que não quer padecer, que não quer se entregar pelo seu próximo, não quer amar o seu próximo, não quer servir na igreja, ele só quer consumir. E aí você pega um falso profeta que chega para essa pessoa e fala que Deus vai realizar os sonhos dela, que Deus é o gênio da lâmpada, que ele vai ser próspero, e isso e aquilo. Não que Deus não nos abençoe, muito pelo contrário. Mas essa pessoa ela começa a olhar para Deus apenas como um meio para atingir os seus objetivos carnais. E nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de teologia. Por quê? Porque quando Jesus ele foi tentado no deserto, o que o diabo ofereceu para ele? Ele ofereceu problema? Ele ofereceu poder? Ele ofereceu dinheiro? Ele ofereceu fama? Tudo aquilo que o mundo busca foi aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. E muitas vezes nós estamos buscando em Deus desejos carnais. E não se engane, uma das formas mais fáceis do diabo conduzir uma pessoa para o inferno não é destruindo totalmente a vida dela, mas é tornando o caminho dela confortável bastante para que ela possa caminhar sutilmente para o inferno sem nem perceber isso. É por isso que a Bíblia diz que o caminho para a perdição, ele é o quê? Ele é largo, ele é confortável. Mas a porta ela é o quê? Ela é estreita para aqueles que querem viver a vontade de Deus, querem viver uma vida de obediência. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo pelo qual nós temos orado. Isso pode revelar um coração pecaminoso. Eu raramente nas minhas orações peço a Deus coisas para mim, porque a Bíblia ela já revelou lá em Mateus 6 que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. E eu não estou falando que você não pode orar para Deus te abençoar financeiramente, para você conquistar alguma coisa, não. Mas onde está o seu coração nisso tudo? Vamos para outros exemplos sobre o pecado gerando tribulação na vida do cristão, né? É muito normal a gente encontrar pessoas que vão dizer que tudo na vida delas que é de ruim vem do quê? Vem do diabo. Não, pastor, o diabo está tentando destruir meu casamento. O diabo está tentando destruir minha família. Não que o diabo ele não queira fazer isso, ele quer. Mas muitos dos problemas que nós enfrentamos, por exemplo, no casamento, tem origem na desobediência aos princípios que a palavra de Deus, ela já comunica acerca do casamento.
Então a Bíblia vai falar para o homem que ele deve se sacrificar pela sua esposa como Cristo fez pela igreja, não é isso? Mas se eu não aplico esse princípio na minha vida, como que eu vou ter um casamento abençoado? Eu não vou ter. Se como mulher eu não sei respeitar, amar, me submeter à missão que Deus deu ao meu marido, como que eu vou ter um relacionamento saudável em casa? Eu não vou ter. E isso é resultado do diabo querendo destruir o seu casamento? Não necessariamente. Muitas vezes é o quê? É a minha desobediência àquilo que Deus já revelou na sua palavra. Então nós precisamos às vezes olhar para a tribulação que está na nossa vida e refletir. Será que eu estou produzindo isso? Será que eu estou desobedecendo aquilo que Deus tem me comunicado? Será que Deus me mandou ir por aqui e eu estou indo por ali como Jonas? Senão é muito fácil, depois que eu estou lá como Jonas, dentro do ventre do grande peixe, tentar culpar a Deus, tentar culpar o diabo, tentar terceirizar uma responsabilidade que Deus me deu de simplesmente obedecer a sua palavra. Então essa é a primeira reflexão que nós temos de ter diante de uma adversidade, diante de uma tribulação. Senhor, será que eu estou semeando algo que o Senhor não deseja que eu semeie? E muitas vezes não é nenhum pecado, é simplesmente deixar de seguir uma direção que Deus deu. Entende a diferença sutil? Deus está mandando eu ir por aqui, eu quero ajudar a Deus. Não, Deus, eu vou pegar um atalho aqui. E aí vai lá e dá errado, gera dor, gera dissabor, gera tristeza. Por quê? Porque eu estou em desobediência ao que Deus tem me comunicado. Então nós precisamos refletir sobre isso. Vamos para uma outra origem, muito semelhante a essa. Pode passar, por favor, Guilherme. Guilherme. Olha aí. As tribulações por falta de sabedoria. Então, como eu disse agora no final, muitas vezes nós padecemos, não por desobediência, não por pecado, mas por falta de sabedoria. A Bíblia vai dizer em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, que se qualquer de um, isso num contexto onde ele está falando exatamente sobre tribulação, ele vai falar, olha só, se você está padecendo de falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Por quê? Porque nós precisamos de sabedoria da parte de Deus para vivermos a nossa vida também. Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, vai dizer o seguinte, que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui já tiveram experiências onde por compartilhar um problema, compartilhar uma adversidade com uma pessoa mais experiente, por ouvir o conselho dela de sabedoria, aplicou aquele princípio na sua prática e rompeu. E passou aquela tribulação. E a sabedoria bíblica nada mais é do que o temor ao Senhor. O que é isso? É o viver em obediência aos princípios da palavra de Deus. Como a gente já falou aqui. Não adianta eu achar que simplesmente por vir à igreja no domingo, eu vou ter um casamento abençoado. Eu preciso estudar isso. Eu preciso aprofundar isso. Eu preciso aprender com os mais velhos. Antes de eu me casar com a Duda, por exemplo, a gente fez um curso de noivos. Por quê? Porque eu reconheço que eu não sei como ser um bom marido. E eu não vou aprender isso do dia para a noite. É preciso buscar essa sabedoria. E é assim que Salomão ele vai representar a sabedoria como uma riqueza, como algo valioso que deve ser buscado com todas as suas forças. Então, se você tem padecido, talvez no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, talvez te falta sabedoria. E você não vai aprender isso simplesmente vivendo. Você pode aprender pelo erro dos outros, dos mais velhos. Você pode aprender por meio da experiência dos homens e das mulheres da palavra que já viveram coisas que a gente vive hoje.
Existem várias formas de absorver sabedoria. Mas nós precisamos ser intencionais em buscar isso. Os problemas não vão se resolver na nossa vida num passe de mágica. Deus, ele realiza milagres, Deus, ele opera milagres, mas ele não é um gênio da lâmpada à nossa disposição, pronto para resolver os problemas que nós estamos causando muitas vezes por falta de sabedoria. Vamos continuar. E agora vamos para os propósitos da tribulação na nossa vida. Primeiro propósito que eu gosto de compartilhar da tribulação na vida do cristão é se tornar uma fonte de autoridade espiritual. Vamos meditar rapidamente no capítulo 4 de Lucas. Lucas 4 vai descrever quando Jesus Cristo é levado por quem ao deserto? Pelo diabo ou pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo conduz Jesus Cristo ao deserto com a finalidade dele ser provado. E o mais interessante dessa passagem é que depois de toda a provação que Cristo passa, ele vai descer para Galileia e vai iniciar o seu ministério. Ele vai lá, pega a palavra de Deus, o livro de Isaías, e ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para pregar, para expulsar demônios, para curar, para dar vista aos cegos. Ou seja, aquele momento de tribulação, ele precedeu o início do ministério de Jesus Cristo. E é interessante porque Jesus Cristo, ele é todo poderoso, ele é Deus, ele não precisava passar por aquilo, mas Deus fez questão de colocar Cristo num ambiente de tentação, justamente para ele experimentar o poder de Deus, e agora ter a autoridade que ele já tinha para pregar o Evangelho. Então muitas tribulações, elas vêm na nossa vida para nos preparar para exercer a obra de Deus. Não tem como eu exercer a obra de Deus sem primeiro eu ter uma experiência com Deus e entender o poder de Deus. Certas coisas eu só posso experimentar num ambiente de tribulação. Existem níveis de intimidade que eu só acesso num ambiente de provação. É assim no casamento, por exemplo. Ninguém divorcia quando sai da festa do casamento, não é verdade? As pessoas divorciam justamente quando estão passando pelos seus piores momentos. Mas deveriam ser exatamente esses momentos de tribulação no casamento, onde eu deveria desenvolver a minha intimidade, o meu amor, o meu serviço, o meu sacrifício. E é justamente depois desses momentos que o meu amor ele é fortalecido, que o meu casamento ele é fortalecido. Não é assim? E da mesma forma no nosso relacionamento com Deus. Deus vai nos conduzir para ambientes de deserto na nossa vida, para que ao final daquilo, eu possa sair de lá com a convicção de que eu conheço o poder de Deus. E agora, conhecendo o poder de Deus na prática, eu posso impor as minhas mãos sobre os cegos, eu posso, através daquela tribulação que eu passei, edificar a vida de alguém, eu posso ser sal, eu posso ser luz, eu posso abençoar alguém, porque eu fui abençoado por Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Eu só posso falar daquilo que Deus quer comunicar ao mundo perdido, se primeiramente meu coração foi cheio daquilo. Não tem como eu pregar o Evangelho, se primeiramente eu não fui impactado por esse Evangelho, porque senão virou uma mensagem morta. É a mesma coisa que eu pregar sobre cura e nunca ter vivido um processo de cura. Não que eu não possa fazer isso. Mas o testemunho, a autoridade é muito maior quando eu experimentei aquilo. Quando eu vi com os meus próprios olhos. Então, se eu quero ministrar um Deus de amor,
eu preciso primeiramente ser alvo desse amor. Eu só vou ser capaz de comunicar o amor de Deus se eu entender como Ele me amou em primeiro lugar. Como Ele me resgatou de um lamaçal de pecado. Como Ele me tirou de uma vida totalmente sem sentido, para viver uma vida de propósito diante dEle. Então a mensagem que eu carrego, ela está intimamente ligada à minha experiência com Deus. Todo mundo, a gente canta, né? Nos nossos hinos de adoração, que Deus, Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de milagres. A gente exalta os atributos de Deus, mas a verdade é que nós só podemos experimentar esses atributos de Deus nas adversidades. Não tem como eu conhecer um Deus de cura sem primeiramente estar doente, estar enfermo, não é verdade? Tem uma letra de uma música dos Arrais que eu gosto muito, que ele diz que só tem uma fé inabalável quem um dia teve a sua fé abalada. Para minha fé em Deus ser inabalável diante de qualquer circunstância, eu tenho necessariamente que ter um dia a minha fé abalada. Só assim eu vou criar fé o bastante para confiar em Deus em qualquer circunstância. Então, se você quer servir, se você quer ser alguém que leva o Evangelho na sua vida diária, você precisa entender que Deus vai te permitir passar por tribulações, não para você sofrer por sofrer, não para te destruir, mas para que você conheça o poder dEle, e mais do que isso, você possa ser alguém que carrega esse poder e essa autoridade com você por meio do seu testemunho. Amém? Vamos continuar. Mais um propósito da tribulação na vida do crente. Para que o nome de Cristo seja glorificado. João 9,1 vai falar a história que todo mundo conhece, que é a cura do cego de nascença. Então, Jesus chega com seus discípulos diante daquele jovem, e os discípulos, eles começam a se indagar: Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foi os pais dele? Foi ele? Foi a geração anterior? Qual é a origem dessa tribulação? E aí Jesus mostra para eles uma outra perspectiva. Ele fala: não, ninguém pecou aqui. Vocês estão com os olhos na perspectiva errada sobre essa tribulação. Ele nasceu assim para que se manifeste o poder de Deus e o nome de Cristo seja glorificado na vida dele. Só que isso é muito difícil para a gente aceitar. Por quê? Porque os nossos olhos estão muito fixos nesse mundo terreno. Preste bem atenção no que eu vou falar. Quando nós colocamos os sofrimentos que nós temos nessa vida na perspectiva diante da eternidade, todo sofrimento, ele vira nada. Se eu te perguntar hoje, o que você prefere? Ter uma vida de sofrimento, como esse jovem cego teve, mas ter uma experiência com Deus, e ter a salvação eterna, e garantir a sua vida na eternidade com Cristo, ou ter uma vida abundante aqui na terra, sem sofrimento nenhum, e ter a eternidade no inferno, o que você escolheria? Certamente a vida do cego. Porque quando a gente coloca a nossa vida aqui, em comparação à eternidade, tudo muda. A forma como nós olhamos para a vida, ela muda. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar em intimidade com Deus. Isso é algo diário. A nossa fé precisa ser renovada todos os dias, para que a gente não perca de vista a eternidade. É por isso que Paulo ele conseguia sofrer o que ele sofria. Porque Paulo teve revelações acerca do terceiro céu. Paulo teve revelações que ele não conseguia descrever com palavras. Coisas inefáveis como ele falava. Então ele já estava totalmente desligado aqui da terra. Ele ia para a prisão e ele louvava a Deus. A gente fala prisão, a gente imagina hoje, né, os cárceres de hoje em dia,
Os cárceres que Paulo participava eram subterrâneos, era uma condição subhumana, não tinha banheiro, não tinha descarga. Era um sofrimento que a gente não consegue nem descrever, porque era totalmente pior do que qualquer sofrimento que a gente consegue ter nessa vida de facilidades que a gente tem hoje em dia. Mas qual era o diferencial de Paulo? Paulo estava com os olhos na eternidade, a ponto dele dizer assim: eu já não sei se para mim é melhor eu ser arrebatado agora e ir para o céu, ou ficar aqui por causa dos irmãos. Ele estava tão ligado à eternidade, que os sofrimentos aqui nessa vida terrena não eram capazes de tirar ele do foco. Então, quando você coloca a sua dificuldade, vamos para a nossa vida diária, como uma mãe que tenta criar os seus filhos, quando você coloca isso diante da eternidade, pensa: estou padecendo, estou dormindo mal, estou me esforçando, estou estudando, mas eu estou fazendo isso para criar filhos para a glória de Deus, para criar filhos para a eternidade. O seu sofrimento ele não vai passar, mas você vai olhar para o seu sofrimento com uma perspectiva totalmente diferente. Agora, se eu não tenho essa perspectiva, o sofrimento ele começa a me desanimar. Por quê? Se torna um sofrimento sem propósito. Ninguém gosta de sofrer sem propósito. Quando você está focado, um homem que quer chegar num objetivo no seu trabalho, ele está focado, ele é imparável, ele vai virar à noite, ele vai trabalhar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque ele está sendo alimentado por um propósito, um senso de propósito. Agora, quando eu não tenho esse propósito bem definido no meu coração, eu desanimo fácil. Qualquer barreira que chegar, vai me derrubar. Qualquer dificuldade, qualquer adversidade, eu vou querer parar, vou desanimar. Então eu preciso, como cristão, estar com os meus olhos fitos na eternidade, para dar sentido àquilo que eu faço na minha vida, e conduzir tudo que eu faço para glorificar a Deus. A Bíblia diz: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como quem faz para Deus. Está lá em Colossenses 3:23. Então, quando a minha motivação é glorificar a Deus em todas as coisas, não é qualquer sofrimento que vai me parar. Isso não significa que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar. Até Jesus Cristo chorou. Chorou sangue, chorou e chegou a transpirar sangue de tanta aflição que ele sofreu. Mas isso não foi capaz de parar ele. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, está lá em João 11, se não me engano. Jesus está num dos momentos de maior aflição na sua alma, e ele se questiona assim, ele fala: e agora? O que eu vou fazer? Vou desistir? E ele vira para si mesmo e ele diz para a própria alma: não, pois eu vim para este momento e para esse propósito. Então, quando nós temos um propósito da parte de Deus firme no nosso coração, como pai, como mãe, como alguém que serve na igreja, como um profissional, que entende que a sua profissão não é somente para alimentar minha família, mas a minha profissão é também para glorificar a Deus. Quando eu faço isso com a motivação correta, não é qualquer sofrimento que vai me derrubar. Porque o meu alvo, ele está muito além desse mundo. O meu alvo, ele está na eternidade. Eu quero dar glórias a Deus. Vamos para mais um. A tribulação, ela nos leva a uma revelação mais profunda de quem Deus é. Então Jó, como a gente sabe bem, ele padeceu de uma forma que nós não podemos imaginar. O homem que o próprio Deus dizia ser justo, íntegro, correto em tudo o que fazia, um homem que era reconhecido pela sociedade como um homem justo e íntegro,
de repente, se vê padecendo de tribulações. E como a gente meditou aqui, a primeira coisa que Jó fez foi se questionar: por que eu estou passando por isso? Se eu tenho semeado uma vida de obediência a Deus. E aí chegam os amigos de Jó, tentam acusar ele, tentam falar que foi por causa disso, não, a origem do seu sofrimento é isso, é essa, isso, aquilo. Jó tem a sua fé abalada, ele começa a questionar Deus, ele começa a falar com Deus, tentando compreender aquela situação. E no meio da sua tribulação, no meio daqueles cacos se coçando de tanta dor na sua carne, Deus se revela a Jó de uma maneira que ele nunca tinha experimentado. E lá em Jó, no capítulo 42, versículo 1, ele diz para o Senhor, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó chega à conclusão de que toda aquela dor, toda aquela aflição que ele estava enfrentando, na verdade era simplesmente para que ele pudesse ter uma revelação mais profunda de quem Deus era. Nós cantamos aqui no começo, Senhor, te quero te conhecer, quero ouvir tua voz. Mas quantos de nós estamos dispostos a passar pelas tribulações que vão nos levar a conhecer mais profundamente quem Deus é? Então nós precisamos antes renovar o nosso entendimento acerca da tribulação. Porque a gente está pedindo para Deus, Deus, eu quero te conhecer. Você quer me conhecer? Então vem comigo. Me dá a mão aqui que eu vou te levar para um lugar onde você vai me conhecer melhor. Você vai conhecer o meu poder. Eu vou te fazer fraco para que você possa experimentar o meu poder. Mas é nessas horas que a gente descobre que muitas vezes nós não estamos dispostos a verdadeiramente conhecer a Deus. Se nós não estivermos com a nossa mente, com o nosso coração, com a disposição de conhecer a Deus na tribulação, a nossa maturidade na fé vai se estagnar. E eu vou ser aquele cristão que vive dependendo dos outros. Ah, pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, ora pela minha profissão. Pastor, ora por isso. Pastor, ora por aquilo. Não que nós não possamos pedir ajuda, muito pelo contrário, devemos. Mas se a minha vida se resume a depender dos outros, e eu nunca sirvo para abençoar, isso significa que a minha maturidade na fé, ela não foi desenvolvida. E maturidade só se desenvolve na prática. Você pode vir todo domingo no culto, mas se você não pegar o que você está ouvindo aqui e aplicar na segunda-feira, você vai estar vindo aqui à toa. Porque a Bíblia ela fala o seguinte, lá em Tiago: sejam ouvintes, mas sejam o quê? Praticantes. Ou seja, adianta eu ouvir a palavra e não colocar em prática? Não. Mas para eu colocar em prática a palavra de Deus, eu tenho que estar disposto a ser levado para o deserto. A me tornar frágil para experimentar o poder de Deus na minha vida. Então nós, com tudo isso que meditamos, o propósito de tudo isso é te convidar a olhar para a tribulação na sua vida de uma maneira diferente. A tribulação vai vir para desenvolver o seu caráter, para que você possa gerar os frutos do Espírito, que Gálatas vai falar. Jesus ele disse assim, ó, no mundo vocês terão o quê?
aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele fala antes disso, ó, eu digo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. A paz do cristão, ela não vem das circunstâncias. O mundo quer ter paz através de uma vida de comodidade. Só que a paz para o cristão, ela é fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5. A paz, ela não é sentimental, a paz, ela é espiritual. Porque se a paz depender das circunstâncias, então eu não preciso de Deus. Mas a paz que Deus oferece é uma paz em meio às tribulações. É a paz, é a convicção que eu tenho em Deus, de que aquilo vai passar, de que Deus tem um propósito naquilo. De que mesmo fragilizado, eu vou experimentar o poder de Deus, e eu vou me alimentando com aquilo diariamente. E aquela paz, ela vai me envolvendo. Então a paz que nós precisamos buscar, ela está em Deus. Mas quando a nossa mentalidade está subvertida pelo mundo, a gente vai buscar o que essa geração fragilizada tem buscado. Uma paz que vem por meio de uma circunstância. Não, eu estou com o salário caindo em dia, está tudo bem com a minha família, está tranquilo aqui e ali, estou trabalhando, está tudo certinho. Mas não é essa paz que Deus está nos oferecendo. É uma paz que vem do Espírito Santo, onde eu posso, mesmo em meio ao caos, declarar, o meu Redentor vive. Mesmo em meio às dificuldades, eu posso declarar, Deus, Ele continua sendo fiel. Então que nesse ano de 2024, por meio dessa palavra, você possa preparar o seu coração, preparar a sua mente, para que quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar, você possa entender qual é a origem ou qual é o propósito daquela adversidade na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando. Se tem uma certeza, como eu falei, que eu tenho, não porque eu digo isso, mas porque Jesus já disse, é que em 2024 nós teremos aflições. Talvez você já esteja vivendo um momento de aflição na sua vida. Talvez você já esteja tendo um momento de tribulação, de dissabor. E ninguém gosta de viver isso. Mas nessa noite Deus quer te convidar a olhar para isso de uma perspectiva diferente. Ele quer te dizer, olha só, filho, você vai passar por isso, você está passando por isso, mas eu continuo sendo um Deus presente. Eu continuo aqui para manifestar o meu poder na sua vida. Mas você precisa dar esse passo de fé e confiar nele. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua vida. Talvez você esteja precisando de uma provisão divina na sua vida. E nós estamos aqui nessa noite justamente para buscar esse Deus. Coloque diante de Deus nessa noite aquilo que tem afligido o seu coração. Coloque diante de Deus aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem te gerado ansiedade. Coloque tudo isso diante do altar de Deus nessa noite, para que Ele possa agir e manifestar o poder dEle na sua vida. E depois que você experimentar esse poder de Deus, que você não se esqueça, que você tem a responsabilidade de compartilhar o que Deus vai realizar na sua vida. Que nesse ano de 2024 nós sejamos intencionais em sermos mais íntimos com Deus. Amém? Vamos estar orando, abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos apresentar, Senhor meu Deus, as nossas vidas no Teu altar, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada irmão aqui, Pai. O Senhor sabe, Senhor meu Deus, que temos, ó Pai, sofrido de aflições. Mas nós queremos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, receber a revelação de que o Senhor é um Deus conosco, ó Pai. Revela-se a cada um dos irmãos aqui nessa noite.
Traz luz sobre as situações que têm tirado a paz dos teus filhos, ó Pai. Traga sabedoria, traga, Senhor meu Deus, discernimento, traga prudência, que possamos enxergar, Senhor meu Deus, com os nossos olhos espirituais, cada situação em nossas vidas, ó Pai. Retira, Senhor meu Deus, a visão carnal de nossa mente, do nosso coração, e que possamos enxergar como o Senhor vê, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que vem para desanimar a Tua igreja, Pai. Que possamos, Senhor meu Deus, ser animados nessa noite, diante desta revelação da Tua palavra, de que o Senhor é quem nos convida, Senhor meu Deus, muitas vezes, para estar no deserto. Mas que possamos, ó Pai, em meio ao deserto, experimentar a Tua provisão, experimentar o Teu maná, experimentar o Teu poder, Senhor meu Deus. E que sejamos cheios desse poder, ó Pai, para que o mundo possa olhar para a nossa vida e enxergar o Teu amor em nós, Pai. Pai, fortalece os joelhos cansados nessa noite, fortalece aqueles que têm se desanimado, e coloca os nossos olhos fixos na eternidade, ó Pai, para que os sofrimentos dessa vida se tornem pequenos, diante daquilo que o Senhor é em nossas vidas, ó Pai. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu um espírito de intrepidez e de coragem. Por isso anima os Teus filhos, ó Pai, nessa noite, e que em 2024, ó Pai, nós sejamos vitoriosos na força do Senhor, Pai. Isso não significa que não passaremos por lutas, mas que possamos, ó Pai, enfrentá-las com o coração disposto a Te conhecer cada vez mais, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos entender qual a origem e qual o propósito daquilo que temos padecido em nossas vidas, para que não venhamos a, Senhor meu Deus, sermos reprovados, que não venhamos a ficar estagnados na fé, Pai, mas que possamos amadurecer, para que possamos, ó Pai, a cada dia mais, sermos a imagem e semelhança de Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua palavra nessa noite, que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.